E aí, pessoal, beleza? Se você vai fazer o concurso do Tribunal de Justiça de Goiás, que acontecerá nesse domingo, dia 13 de outubro, hoje eu irei resolver algumas questões de raciocínio lógico e matemático, que basicamente tem ali misturado a parte de raciocínio lógico, estatística, matemática financeira, matemática geral, tá? É uma mistura de conteúdos dentro de raciocínio lógico e matemático. Hoje eu vou resolver questões e vou realizar algumas revisões, algumas coisinhas que pode te ajudar na hora da prova, tá? Porém, eu queria dar um recado antes, importante para quem vai fazer a prova para contador, tá? O que aconteceu? Nós fomos pegos de surpresa com esse comunicado do Instituto Verbena, tá? O comunicado 1 de 2024, que foi postado hoje, tá? Dia 8 de outubro, que é o dia que eu tô gravando o vídeo. Foi alterada a data da prova para o cargo de contador, tá? E aí, se você abrir o cronograma, você vai verificar que agora nós temos um cronograma A e um cronograma B. O cronograma A é o cronograma de oficial de justiça e de analista de sistemas. E o cronograma B é o de contador, tá? E aí você vai verificar que no conteúdo de contador tá falando aqui, a prova está para o dia 24 de novembro, tá? Ou seja, pouco mais de um mês, né? Um mês e 2 semanas, né? Ou 45 dias, mais ou menos isso, né? Entretanto, para os cargos de oficial de justiça e de analista de sistemas, a prova é dia 13, tá? Ou seja, daqui 5 dias, ok? Beleza. E aí tem mais um porém, tá? Calma aí que a gente vai começar, mas calma, tá? Eu abri aqui a notícia aqui do Estratégia Concursos e olha só, no dia 24 de novembro tem o exame de suficiência do CFC, do Conselho Federal de Contabilidade. Os nossos alunos dos nossos materiais, que compraram os nossos materiais do concurso do TJ Goiás, falaram pra gente, e aí? E quem não tá formado ainda ia fazer o CFC e caso essa pessoa fosse aprovada no CFC e fosse aprovada no concurso do TJ. E aí? Agora, ela vai ter que escolher? As provas vão bater os dias, tá? Bem complicado isso aqui, pessoal. Pode ser que tenha uma mudança de data, no caso do concurso do TJ? Pode ser. Mas nós não sabemos ainda, tá? Mas, até o dia de hoje, existe esse conflito, tá? Beleza. Mas aí você continua acompanhando, você que vai fazer para contador, beleza? Dito isso, vamos fazer questão, vamos revisar, beleza? Essas questões, elas estão presentes nos nossos simulados, tá? Nós elaboramos 3 simulados para os 3 cargos, tanto para oficial de justiça, analista de sistemas e para contador, tá? Eu peguei o primeiro simulado aqui, tá? E aí eu vou direto lá nas questões de raciocínio lógico e matemático e a gente vai resolver. Ok? Vamos lá então. Questão de número 11. Vamos lá. Observe a tabela a seguir, tá? Aí ele dá uma tabela aqui, tá? Aí vamos ler aqui, né? A tabela verdade. Ah, Guilherme, o que é a tabela verdade? A tabela verdade, representada acima, demonstra a bicondicional entre as proposições P e Q, tá? Os valores lógicos de que completam a tabela corretamente de cima para baixo são, respectivamente. Pessoal, essa é uma questão de raciocínio lógico, tá? Pera aí, deixa eu só alterar a caneta aqui. De raciocínio lógico raiz, tá? Ok? E basicamente, pessoal, só para relembrar vocês, quando a gente fala o que é uma proposição? Porque ele que vem falando aqui, proposições P e Q, tá? Proposição, basicamente, é uma oração declarativa que eu posso assumir valores lógicos verdadeiro ou falso. Em resumo, é isso. E uma coisa importante é você saber o que não é uma proposição lógica. Então, por exemplo,
Quando eu tenho frases imperativas, isso não é uma proposição lógica. Então, por exemplo, Guilherme, vá estudar. Isso é uma frase imperativa. Isso não é uma proposição. Por quê? Porque eu não posso atribuir um valor lógico de verdadeiro ou falso, tá? Porque é uma ordem. Outro exemplo, frases, orações interrogativas. Por exemplo, Guilherme, você vai trabalhar amanhã? Isso não é uma proposição. Por quê? Porque eu não posso atribuir um valor lógico de verdadeiro ou falso. Eu não posso. Outro exemplo, frases paradoxais, tá? Então, por exemplo, Guilherme é filho de Josmar. Guilherme é filho de Antônio. Guilherme é filho de Catarina. Sei lá. E aí, ou seja, eu sou filho de 3 pessoas, né? Talvez isso não faça sentido. Na verdade, esse exemplo aqui não foi muito bom, né? Mas assim, pensa numa frase paradoxal. Uma coisa assim que não faz sentido, tá? Não necessariamente não fazer sentido, tá? Mas uma frase paradoxal. Quando você tem uma frase paradoxal, você não consegue atribuir um valor de verdadeiro ou falso, tá? Se eu lembrar de algum exemplo aqui, eu falo pra vocês. É porque agora eu não tô lembrado aqui na minha cabeça, tá? Outro exemplo, quando nós temos sentenças abertas, tá? Então, por exemplo, se eu tenho x maior que 5, isso aqui é uma sentença aberta, tá? Porque eu não consigo falar qual é o valor de x. O x pode ser 6, pode ser 7, pode ser 8, pode ser 1 milhão, enfim, pode ser qualquer coisa, tá? Então, é uma sentença aberta, tá? Existem outros exemplos, tá? Mas, de maneira resumida, é isso. Beleza? Tá. E a tabela verdade é quando você faz essa construção das suas proposições, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma proposição que P. O que poderia ser uma proposição P? Eu vou colocar aqui, ó, P. Esse P pode ser o seguinte, ó, Guilherme gosta de futebol. Ok? Isso aqui é uma frase imperativa? Não. É uma frase, uma oração, né, na verdade, interrogativa? Não. É paradoxal? Existe um paradoxo aqui? Não. Guilherme gosta de futebol. É uma oração declarativa. E eu posso afirmar que é verdadeiro ou falso, tá? E essa proposição que aqui? Vou colocar assim, ó. Felipe gosta de basquete. Isso daqui é outra proposição. De novo, é uma oração interrogativa? Não. É imperativo? É uma ordem? Não. É paradoxal? Não. É uma sentença aberta? Não. Então, de maneira geral, é uma proposição. Por quê? Porque é uma oração declarativa que você pode assumir valores de verdadeiro ou falso, tá? Beleza. E aí, pessoal, baseado nessas proposições, você constrói a sua tabela verdade. A tabela verdade nada mais é do que uma construção de valores lógicos com suas respectivas associações. Então, quando eu tenho um P que se conecta com o que eu vou ter? Quais são os meus valores, tá? E aí, para isso, você precisa saber o que são conectivos lógicos, tá? Então, assim, quando nós temos essas proposições P e Q, elas são ligadas através de conectivos, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, conectivo. Beleza? Tá. Quais são os conectivos? Eu vou colocar aqui. Primeiro conectivo é o conectivo E. E, que a gente representa um chapeuzinho para cima, que é chamado também de conjunção. Temos o conectivo do OU. O que é o OU? O OU é outro conectivo,
que é o que nós chamamos de disjunção inclusiva. O ou é esse chapeuzinho para baixo, ok? Nós temos também o ou. O ou é uma disjunção exclusiva. Eu continuo com o chapeuzinho para baixo, mas faço um risco, tá? Isso é outra representação. Nós temos também o se então. O se então é representado por uma setinha, tá? E por fim, nós temos o se somente se, tá? O se então é chamado de condicional e o se somente se é chamado de bicondicional. E nesse caso é uma setinha para os dois lados, tá? O que você precisa saber de cada conectivo? Basicamente, o mais importante é quando será falso, tá? Então, Guilherme, quando eu tenho uma conjunção, eu tenho uma proposição que é ligada pelo conectivo da conjunção. Quando vai ser falsa? Então, eu vou colocar aqui, ó. Quando... Tá meio ruim de escrever aqui, né? Eu vou colocar assim, ó. Falso. Mas entendam que é assim, quando é falso, tá? Vamos lá. Pessoal, na verdade eu vou colocar essa tabela aqui embaixo, tá? Eu acho que aqui vai ficar melhor. Ó, conectivo, tá? Traçar aqui uma linha. Aí nós temos o e, beleza? Na verdade tá, ficou muito grande, né? Então nós temos o e, nós temos o ou, nós temos o ou, nós temos o se então e nós temos o se somente se, tá? Se então, que é a nossa setinha, e nós temos o se somente se. Ficou apertadinho aqui, mas vocês entenderam, né? E aqui a setinha para os dois lados, ok? E aqui eu quero colocar quando é falso. Quando é falso. Então vamos lá, presta atenção. Quando eu tenho proposições ligadas pelo conectivo e, a nossa conjunção, quando vai ser falso? Vai ser falso, pessoal, quando alguma proposição for falsa. Então, olha só. Alguma falsa. Vou colocar aqui, ó. Alguma falsa. Então, se alguma proposição simples, o P, o Q, o R, o S, se uma delas for falsa e tiver ligada por um conectivo E, vai ser falso. O valor lógico dessa combinação, né, de proposição composta será falso. Ou seja, basta ter uma falsidade na conjunção que ela será falsa. Beleza? Agora, quando nós temos o ou, é um pouquinho complicado de ser falso, tá? Quando vai ser falso no ou? Sabe quando? Quando ambas proposições forem falsas, tá? Então, se ambas forem falsas, o resultado será falso, beleza? Próximo. Quando que o ou, a disjunção exclusiva, será falsa? Vai ser falso quando ambas as proposições forem iguais. Então, se eu tiver duas verdades no ou, então o resultado será o quê? Falso. Se eu tiver duas falsidades, dois valores lógicos f de falso, o resultado será o quê? Uma falsidade, tá? Então, pensa aí. Ou Guilherme joga bola,
ou o Guilherme dorme na cama com a mulher, tá? Então, as duas coisas não podem acontecer, tá? Se ambas as coisas acontecer, o resultado é uma falsidade, porque não tem como acontecer. Ou ele joga bola, ou ele dorme na cama com a esposa, tá? Entenderam? Então, assim, se for igual, é falso, tá? Ok? Beleza. No se, então, quando vai ser falso? Quando acontecer o que a gente chama de Vera Fischer, tá? Vera Fischer. Ou seja, se verdadeiro, então falso, tá? Se teve Vera Fischer, o resultado será uma falsidade, ok? Beleza. E por último, no se somente se, que é a nossa bicondicional, que é o caso do exercício, quando vai ser falso? Vai ser falso quando ambas as proposições forem diferentes, tá? Diferentes. Ok? Então, se eu tiver verdadeiro, verdadeiro, se somente se falso, o resultado será falso, porque as proposições são diferentes. Agora, se eu tiver se somente se o resultado será verdade, porque ambos são iguais, tá? Então a gente volta aqui para a nossa tabelinha, tá? Olha só. O resultado é isso aqui, tá? Então vamos lá. O primeiro resultado é uma falsidade. Para ser falso, ambas as proposições têm que ser o quê? Diferentes. Beleza. O P na primeira linha aqui é verdade. Então, para o resultado ser falso, o Q tem que ser diferente. Então, o Q tem que ser o quê? Falso. Beleza. Próximo. No próximo, o resultado é V, verdade. Então, se é uma verdade e é um se somente se, para ser verdade, ambos têm que ser iguais. Então, se aqui é um F, aqui é o quê? F de novo. Beleza. O terceiro é um verdadeiro, né? Uma verdade novamente. Então, se aqui é V e para ser verdade, ambos têm que ser iguais, aqui vai ser o quê? V de novo, tá? E por fim, aqui é falso, né? Se é falso, no se somente se, para ser falso, ambos, né, as proposições têm que ser diferentes, tá? Então aqui vai ser o que? Verdadeiro. Então, os valores lógicos de que completam a tabela corretamente é FFVV. Então, gabarito, ó, VVFF não, FVFV não, VFVF não, gabarito letra D, FFVV. Beleza? Pessoal, isso aqui é só uma revisão, tá? Se você quiser aprender isso aqui mais a fundo, eu tenho algumas aulas aqui no meu canal, tá? Depois eu mostro aqui pra vocês. Beleza? Então vamos lá. Próxima. Os juros adquiridos ao investir-se um capital de R$10.000 a juros compostos de 9% ao ano durante um período de 24 meses serão de aproximadamente... Pessoal, é o seguinte, eu vou lá para cima para fazer minhas anotações, tá? Vamos lá. Primeira coisa, o que você precisa saber de juros compostos? Pessoal, basicamente, pensa aí. Você vai lá no banco, tá? Você tem R$10.000. Você chega lá no banco e fala pro gerente, fala assim, olha, eu quero investir esses meus R$10.000 aqui. Eu quero ganhar juros, tá? O gerente vai falar para você, vai falar assim, olha, a gente está com uma opção de investimento aqui, que se você investir, você vai ganhar uma taxa de juros de 10% ao ano, tá? Se você deixar aplicado por um período de 2 anos, tá? Ou seja, deixe o seu investimento aqui, o seu capital, invista R$10.000, você vai ter uma taxa de juros que vai aplicar sobre o seu capital de 10% ao ano ao longo de 2 anos, tá? E ao final desses 2 anos, você vai ganhar juros de mais ou menos R$2.000. Então, o montante que você vai ter aqui comigo será de R$12.000, tá? Tô dando um exemplo aqui.
Ou seja, basicamente, quando a gente fala de juros compostos, a gente pensa numa montanha, tá? Isso aqui é uma montanha, tá? Basicamente, você coloca aqui o seu capital. Então aqui está o seu capital, tá? E você vai ganhar juros, tá? Então aqui eu tenho o meu capital. E aqui em cima eu vou ter os meus juros, tá? Formando aí a minha montanha, tá? Então, montante, que é um termo muito comum dentro da matemática financeira, o montante nada mais é do que o seu capital inicial mais os juros que você ganhou. Então, o seu montante é tudo isso aqui. Beleza? Então, primeira informação, montante. Montante é o seu capital que você investiu mais os juros, tá? Outra maneira de você calcular o montante é capital multiplicado, abre parênteses, por 1 mais taxa de juros, fecha parênteses, e eleva a t, que é o seu tempo de aplicação, beleza? Vamos colocar as nomenclaturas aqui. O M é o montante, o C é o capital inicial ou capital investido, vou colocar inicial. O J é a taxa de juros. Taxa de juros. E o T é o tempo de aplicação. Tempo de aplicação. Certo? Então é isso, tá? Com essas informações aqui, você consegue responder as questões de juros compostos, tá? Ah, uma coisa importante. Lembrando que a taxa de juros e o tempo de aplicação, eles precisam estar na mesma unidade temporal. O que quer dizer isso? Se a taxa de juros está em 10% ao ano, o tempo de aplicação tem que estar em ano, tá? Não pode estar em meses, tá? Vice-versa. Se a taxa de juros é 1% ao mês, então o tempo de aplicação tem que ser o quê? Em mês. Beleza? Então vamos responder. Vamos lá. Ó, desculpa, e eu não coloquei aqui, né? E nós temos o J maiúsculo. O que é o J maiúsculo? São os juros, tá? Cuidado para não confundir. O Jzão é os juros que você ganhou, é os juros que você vai receber. É diferente do J minúsculo. O J minúsculo é a taxa de juros, beleza? Vamos lá. Os juros adquiridos, né, ou ganhos, ao investir-se um capital de 10 mil reais a juros compostos de 9% ao ano durante um período de 24 meses, tá? Esses juros serão de aproximadamente quanto, tá? Primeira coisa, pessoal, vamos extrair os dados, tá? O capital inicial é de quanto? 10 mil reais. A taxa de juros é de 9% ao ano. O tempo de aplicação é de 24 meses. Já toma cuidado. Se a taxa de juros está ao ano, o tempo de aplicação está em meses, o que você tem que fazer? Colocar tudo na mesma unidade, tá? 24 meses é o mesmo que 2 anos, tá? Agora sim. E o que ele quer saber? Qual o valor do Jzão, dos juros adquiridos. O que você vai fazer? Você vai calcular o montante e a partir do montante você acha os juros adquiridos, beleza? Então vamos lá. Montante é o capital
multiplicado por 1 mais j elevado a t. Então, vamos lá. Capital é 10.000, multiplicado por 1 mais o j minúsculo, que é 9% ao ano, ou seja, 0,09. Esse parênteses aqui elevado a 2, tá? 2 anos. Então, o montante vai ser igual a 10.000 multiplicado por 1,09 ao quadrado, tá? Isso aqui vai dar quanto? Ah, Guilherme, vou ter que fazer conta de quadrado? Vai. Porém, existe um macete que você pode utilizar, tá? Eu vou colocar aqui em cima, ó. Vou colocar bem aqui, ó. Quando nós temos 1,01 ao quadrado, 1,02 ao quadrado, 1,03 ao quadrado e assim por diante, até 1,09 ao quadrado, ou seja, se você tem 1,0x ao quadrado, existe um macete para você fazer esse quadrado aqui. Qual é esse macete? O macete é o seguinte: qual que vai ser o resultado de 1,0 alguma coisa ao quadrado, né? X ao quadrado. Vai ser o seguinte: vai ser 1, o dobro e o quadrado. Como assim? Pega aqui, ó, 1,07 ao quadrado. Vai ser o quê? 1, qual é o dobro de 7? O dobro de 7 é 14. O dobro você multiplica por 2. Então, 2 vezes 7, 14. E qual é o quadrado de 7? Qual que é o 7 ao quadrado? 49. Ou seja, 1,07 ao quadrado é 1,1449. O 14 é o dobro de 7 e o 49 é o quadrado de 7. Ah, como é que eu sei que isso aqui é verdade? A gente faz aqui, ó. 1,07 ao quadrado multiplicado por 1,07 ao quadrado. Olha só. 7 vezes 7, 49, sobre o 4. 7 vezes 0, 0. Mais 4, 4. 7 vezes 1, 7. Beleza. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Beleza. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Agora é só somar. Então aqui vai ficar 9, 4, 7 mais 7, 14, sobe 1. 1 mais 0, 1, mais 1, 1. E aqui desce 1. Como eu tenho aqui duas vírgulas e 4 casas decimais, a gente conta 1, 2, 3, 4. Ou seja, 1,1449. Esse aqui é o macetinho para você calcular isso daqui, ó. Pera aí, vamos voltar? Você calcular isso daqui. Beleza? Então vamos lá então. O que é 1,09 ao quadrado? Então vamos lá. 10.000 multiplicado por 1, qual é o dobro de 9? 18. Qual é o quadrado de 9? 81. Pronto. O que é 10.000 multiplicado por 1,1881? Basta você andar com a vírgula para a direita 4 vezes. Então, 1, 2, 3, 4. Então, o meu montante vai ser igual a quanto? 11.881, tá? Mas ele quer o quê? Ele quer os juros, tá? Lembra que o montante é igual aos juros maiúsculo mais o capital. Então, os seus juros será o montante menos o capital. Os juros vai ser 11.881 menos o capital de 10.000, tá? Então, os juros vai dar quanto? Juros vai dar 11.881 menos 10.000 vai dar 1.881, tá? Gabarito, ó, cadê o 1.881? Calma, pessoal. Ele pediu aproximadamente, tá? Qual desses valores aqui é o mais próximo de 1.881?
vai ser a letra D, tá? 1.900. É o mais próximo de 1.881, beleza? Então, se cair questão de juros compostos, eu espero que você acerte. Ok? Próxima. Ah, tá. Então, essa 12 aqui é uma questão de matemática financeira, tá? Ok? A primeira foi de raciocínio lógico e essa de matemática financeira. Próximo. Uma empresa recebeu nas 7 primeiras semanas de 2024 os totais de reclamações de seus clientes. Então tá aqui uma tabela, tá? Em cada semana, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima, a empresa recebeu essas reclamações, tá? Com base nos dados apresentados na tabela, o número mediano de reclamações recebidas nas 7 primeiras semanas por essa empresa é de... Pessoal, aqui nós temos uma questão de estatística, tá? É de estatística descritiva, mas é de estatística, beleza? Então, eu vou fazer uma revisãozinha rápida aqui, vou lá para baixo, ó. Vou vir aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, primeiramente, vamos imaginar esse conjunto de dados aqui, tá? Ah, que conjunto de dados é esse? Vamos pensar que eu coletei a idade de algumas pessoas. Eu tava na rua, tá? Tava aqui em Goiânia. Eu falei, ó, vou ali na Praça do Sol e vou perguntar a idade do povo lá, tá? Aí uma pessoa me respondeu 25, outra pessoa me respondeu que tem 20 anos, ou 10 anos. Outra pessoa respondeu que tem 20 anos. Outra falou que tem 15 anos. E outra falou que tem 15 anos de novo, tá? Isso aqui é meu conjunto de dados. Eu fui lá, fiz uma entrevista e coletei as idades dessas pessoas, tá? Que é 20, tá? Beleza. Aí, pessoal, eu pergunto para você, qual é a média desse meu conjunto de dados? Qual é a média? Pessoal, primeira coisa que você tem que saber, média, basicamente, a maneira que você calcula, você vai somar todos os dados que você tem, os números dos seus dados. Então aqui, soma as idades e divide pela quantidade de dados que você tem. Então no nosso exemplo aqui, vamos somar 25 mais 10, 35. 35 mais 20, 55. 55 mais 15, 70. 70 mais 15, 85. Dividido por qual é a quantidade de dados que eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então eu divido por 5. Qual vai ser a média? 85 dividido por 5. Eu já fiz aqui já para você, deu 17. Então, nesse meu conjunto de dados que eu coletei das idades das pessoas lá da Praça do Sol, baseado nesse conjunto, a média aritmética das idades foi de 17. Ok? Beleza. Aí nós temos outra medida lá na estatística descritiva, que é a nossa moda, tá? O que é a moda? A moda, pessoal, é o valor que mais se repete. O valor que mais se repete. A moda, pessoal, é o que mais aparece, é o que você mais vê ali no conjunto de dados. Então presta atenção, no nosso caso aqui, eu tenho 25, 10, 20, 15 e 15 de novo. Qual é a idade que mais aparece aqui? 15, né? O 15 apareceu 2 vezes. Então a moda desse meu conjunto de dados é 15. Beleza? Próxima. Mediana. Mediana, pessoal, é a medida, tá? Que ocupa
o centro da lista. Ou a medida, a mediana, ela é o parâmetro que divide o conjunto de dados no meio, tá? Muita gente fala isso também, beleza? Para você calcular a mediana, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar o seu conjunto de dados em ordem crescente, tá? Ah, pode ser decrescente também, mas eu prefiro colocar na ordem crescente. Então vamos lá. Começando por, ó, eu tenho 25, 10, 20, 15, 15. Então, o menor número é 10. Próximo, 15. Próximo, 15 de novo. Próximo, 20. E próximo, 25. Aí eu te pergunto, qual é a mediana? A mediana é a minha medida, o meu dado que está no centro da lista. Eu tenho aqui 5 dados, 5 idades. Quem ocupa o centro da lista? O 5. Ou o 15, né? Desculpa, o 15. Por quê? Porque ao lado do 15 eu tenho duas medidas, ou ao lado esquerdo e ao lado direito eu tenho mais duas, tá? Então eu dividi ao meio. Ele ocupa o centro da lista. Então a mediana desse conjunto de dados é quanto? É 15. Beleza? Ah, Guilherme, e se, por exemplo, esse meu conjunto de dados ele fosse um número par? Então, por exemplo, suponha que meu conjunto de dados fosse 10, 15, 20 e 25. Aqui eu tenho um número de dados, um número par. Eu tenho 4, né? 1, 2, 3, 4. Nesse caso, o que você faz? Você pega os dois centrais e faz uma média. Então, nesse caso aqui, entre 15 e 20, a média é 17,5. Então, nesse caso, o 17,5 seria a nossa mediana. Isso só vai acontecer quando você tem um conjunto par de dados, beleza? Então, olha só, pessoal, vou fazer uma revisãozinha rápida aqui, né? De média, mediana e moda, tá? Vamos voltar para a questão. Vamos voltar. O que a questão quer? A questão quer a mediana, tá? Então vamos lá. O que você tem que fazer? Você tem que separar, você tem que organizar em ordem crescente, tá? Então vamos lá. Ah, Guilherme, mas eu quero organizar em ordem decrescente. Beleza, você que sabe, tá? Primeiro, qual é o menor valor aqui? O menor é 161. Então vou colocar aqui 161. Beleza? Próximo. O próximo é o 180. Ok? 180. Próximo. 197. 197. Próximo. 200. Próximo. 220. Próximo. 224. E, por fim, 278. Pessoal, eu tenho 7 valores aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu posso dividir esses 3 para cá e esses 3 para cá. Quem é o número de reclamações? Qual é o número que ocupa o centro da lista? É o nosso 200, tá? Então, 200 é a mediana. Então, gabarito, letra B de bola. Então, mediana igual a 200. Ok? Ah, e se pedisse a média aritmética? Aí seria mais complicado, né? Você teria que somar todos os números aqui e dividir por 7. Se pedisse a moda, você ia falar que não existe moda, tá? Porque a moda é o valor que mais aparece. Nesse conjunto de dados aqui, qual o valor que mais apareceu? Todos. Nós não tivemos repetições aqui. Então, nesse caso, esse conjunto de dados aqui não existe moda, tá? E a mediana, nós dividimos, nós colocamos em ordem crescente e dividimos ao meio, né? Para saber qual o número ocupa o centro da lista, beleza? Próximo.
14. Vale a pena abastecer o seu carro com etanol se o preço máximo deste, né, do etanol, português aqui, né, for no máximo 70% do preço da gasolina. Ou seja, o que ele está falando? Se o preço do etanol for no máximo 70% do preço da gasolina, então é vantajoso você colocar etanol, beleza? Se o preço da gasolina é R$ 6,50, será mais vantajoso abastecer com etanol se o seu preço por litro for no máximo. Pessoal, basicamente, você tem uma questão aqui, é de equação de primeiro grau, vamos colocar, mas é uma questão de matemática mesmo, tá? Matemática geral. Nós sabemos que vai ser vantajoso abastecer com etanol quando o preço do etanol for igual a 70% do preço da gasolina e nós temos o valor do preço da gasolina, que é de quanto? R$ 6,50. O que você vai fazer? Você vai substituir, tá? Então vamos lá. Então o preço do etanol vai ser igual a 70%. Pessoal, quando você tem o percento, né, o porcento, isso aqui significa dividido por 100. Então, 70% é 70 dividido por 100. Multiplicado pelo preço da gasolina, que é R$ 6,50. Pessoal, R$ 6,50 é a mesma coisa que 650 multiplicado por 10 a menos 2. Que vai ser a mesma coisa que 650 dividido por 100. Então, vezes 650 dividido por 100. Aí, o que a gente faz? Corta esse zero aqui com esse zero aqui. Corta esse zero aqui com esse zero aqui. Aí, o que você tem que fazer? 65 vezes 7 dividido por 100, tá? Então, 65 vezes 7, vai dar quanto? 5 vezes 7 vezes 5, 35, sobra 3. 7 vezes 6, 42, mais 3, 45. Então, aqui vai dar 455, dividido por 100, beleza? Vai ser igual a quanto? Quando eu divido um número por 100, eu jogo duas casas para a esquerda, então 1, 2. Então, resultado, 4,55. Resposta, letra A, 4,55, ok? Essa aqui foi mais direta, né? Próxima. Considerando as 4 proposições compostas Pzão, Qzão, Rzão e S, que dependam de uma proposição atômica P e sua negação não P, eu não falei isso para vocês, tá? Mas se eu tenho uma proposição P e eu quero representar a sua negação, eu posso representar com o tio P ou eu posso representar com esse tracinho P, tá? Isso aqui, ó. São duas maneiras, tá? Beleza. Aí o que ele pergunta aqui? Ele pergunta, dentro das minhas proposições compostas P, Q, R e S, qual dessas é uma contingência? Aí você fala, Guilherme, o que é contingência? Pessoal, primeira coisa, dentro do raciocínio lógico, nós temos alguns tipos de proposições compostas que quando você faz a tabela verdade, ela pode ter 3 tipos de resultados. O primeiro resultado é quando você tem uma tautologia. O que é uma tautologia? A tautologia é quando o resultado é sempre verdadeiro. Então vai ser V, 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 V. Se tudo for V, é uma tautologia. Contradição é quando todos os resultados são falsos. Então é F, 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 F. Se tudo é falso, é uma contradição. E a contingência é quando você tem ou verdades ou mentira, ou verdadeiro ou falso. Então vai ter V, vai ter F,
vai ter F, vai ter V, vai variar em F e V, tá? Isso é uma contingência, beleza? Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma tabela verdade. Vou fazer aqui, ó. Vamos lá. A minha proposição, o exercício falou, é uma proposição atômica, tá? Ou seja, eu só tenho o P. O Pzinho, né? Lembra que é Pzinho aqui. E eu tenho a negação do Pzinho. Beleza. Quais são os valores lógicos de Pzinho? Pessoal, lembra, quando eu tenho uma proposição simples, qual é a definição? A definição é uma oração declarativa que você possa atribuir dois valores lógicos. Quais são esses valores lógicos? Verdadeiro ou falso. Beleza? Isso aqui você tem que saber, tá? Beleza. Qual é a negação de P, de Pzinho, né? Negação da verdade. A negação da verdade é a mentira. E qual a negação da mentira? É a verdade. Pronto. Nós temos aqui os nossos valores lógicos de Pzinho e não Pzinho, tá? Agora vamos lá. Vamos para as nossas proposições compostas. Eu tenho Pzão, eu tenho Qzão, eu tenho R e eu tenho S, tá? Eu vou colocar aqui. O que é o Pzão? O Pzão, pessoal, é não P ou P. O Qzinho é P e não P. É a conjunção. O R é a nossa Vera Fischer. Não P. Desculpa. O R é a nosso se somente se, a bicondicional. Se não P, né? Se somente se, P. E por fim, o S é a nossa condicional. Se não P, então Q. Beleza? Então vamos lá. Aí vamos lembrar, né? No Pzão, quando o ou, a disjunção inclusiva será falsa. Quando que o ou vai ser falso? Quando ambos valores lógicos forem falsos, tá? Se os dois forem falsos, então o resultado será uma falsidade. Aqui eu tenho o V e aqui eu tenho o F. Então, ambos não são falsos, então é verdade. Aqui, vou colocar de azul. Aqui é verdade. Aqui eu tenho falso ou V. No ou, para ser falso, ambos têm que ser falsos. Se eu tenho uma verdade, vai ser verdade. Então, nesse caso, deu somente valores lógicos verdadeiros. Nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma tautologia, tá? Tautologia. Beleza? Próximo. Eu tenho o meu Qzão. O que é meu Qzão? É uma conjunção, tá? Conjunção é o E, é o chapeuzinho, tá? Quando que é falso na conjunção? Na conjunção será falso se eu tiver um valor lógico falso, tá? Tem falsidade, o resultado vai ser falso. Então, olha só. Verdadeiro e falso. Se tem falsidade, é falso. Falso, verdadeiro. Na conjunção, se tem falsidade, é falso. Nesse caso, deu tudo falso. Então, o que é isso aqui? É uma contradição. Beleza? Próximo. O nosso R é um se somente se, uma bicondicional. E aí lembra, nós fizemos até uma questão lá atrás, tá? O se somente se, quando vai ser falso? Quando nós tivermos valores lógicos diferentes. Então, V se somente se F ou F se somente se V. Se isso acontecer, será mentira, tá? Será uma falsidade. Por quê? Porque no se somente se, o valor lógico será verdadeiro quando as proposições, tá? Os valores lógicos das proposições forem iguais, ok? Então vamos lá. V, se somente se F é falso. Por quê? Porque são diferentes. F, se somente se V, então vai ser o quê? Falso de novo. Por quê? Porque são diferentes. Então, de novo, eu tenho uma contradição. E aí, por fim, nós temos aqui o nosso se então, tá? Então, vamos lá. Se então,
Quando será falso no se então? Quando acontecer Vera Fischer. Então vamos lá. Não P, né? Se não P, então P, né? Que eu coloquei até errado, tá? Que é P. Então vamos lá. Se F, então V, é verdadeiro. Não teve Vera Fischer. Se V, então F, Vera Fischer, tá? Então, se V, então F, Vera Fischer. Então, nesse caso, eu tenho valores lógicos verdadeiro e falso, tá? Então, o nosso S é a nossa contingência. Beleza? Então, o gabarito é a letra D de dado. Ok? Então, pessoal, é isso, né? É basicamente isso. Nós fizemos aqui questões de raciocínio lógico, fizemos uma questãozinha aqui de matemática geral, fizemos aqui uma revisãozinha de estatística, fizemos aqui uma revisãozinha de matemática financeira e fizemos, né, uma revisão também da parte de raciocínio lógico, né, porque foram duas questões nesse nosso simulado, beleza? Então, pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Nessa reta final, não adianta você ficar desesperado, preocupado. Ah, mas eu não sei nada disso. Tenta pegar os macetes aqui e tentar aplicar para sua prova. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, vem aqui no meu canal, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho aula de raciocínio lógico. Eu gravei até a aula 6, em que tudo isso que eu falei aqui, eu explico direitinho, tá? Se você quiser se aprofundar um pouco mais... Ah, Guilherme, eu quero um pouco mais de matemática financeira. Procura aqui no meu canal, olha só. Tem questões aqui da VUNESP, que vai aplicar para o seu caso também, porque são questões ali que se você souber como resolver, você faz qualquer questão de qualquer concurso, tá? Ó, questão de média aritmética, questão de porcentagem, olha só. De novo aqui um monte de questões, dá uma assistida aí e veja se te agrada, beleza? No mais é isso. Para você que vai fazer a prova para oficial de justiça e analista de sistemas, faça uma boa prova no domingo. Eu torço por você. Ah, e se você, Guilherme, cadê os seus simulados? Se você quiser ir adquirir os nossos simulados, entre em contato aqui no WhatsApp da descrição. E no mais é isso. Se você vai fazer para contador, a sua prova está marcada agora para o dia 24 de novembro, tá? Lembra disso. Continue firme na pegada e é isso. Beleza? Se gostou, curte, compartilhe, manda pro seu amigo. Espero que você tenha gostado e fui!